Gravidez e cirurgia plástica. O que uma coisa tem a ver com a outra? Nada. Calma, tem muita coisa a ver. Só as mulheres que já tiveram filhos que sabem exatamente o que elas passam para esconder aquela barriguinha ali, para poder não usar aquela blusa que elas sempre gostaram e a partir daí elas param de usar porque o corpo delas mudou completamente com a gravidez. Só elas sabem como é ficar escolhendo roupa, só elas sabem como é não poder usar um biquíni, não poder usar uma blusa que mostra a barriga, só elas sabem como é usar uma roupa mais aberta, porque realmente não pode mostrar nenhuma curva. Então, se você acha que não tem nada a ver cirurgia plástica com gravidez, é porque você não entende as alterações no corpo da mulher causadas pela gravidez. Hoje a gente vai focar muito nisso aqui e também falar sobre o que a gente pode fazer por essas mulheres para poder melhorar isso que incomoda tanto e isso que vai atrapalhar a qualidade de vida dessas pessoas. Meu nome é Cadu Gazinelli e a gente está aqui exatamente para te ajudar a tomar boas decisões em cirurgia plástica. Então você teve a sua gravidez, teve o seu filho, que sonho maravilhoso, eu tenho 2 filhas que eu amo demais e que são o maior presente do mundo para mim. Mas a verdade é que isso teve um preço principalmente para o corpo da mulher. E aí quando você começou a olhar, o útero começou a diminuir, você olhou ali, aquela barriga continuava, ela não melhora, a mama que estava grande, ela começou a desinchar, ela começou a cair. E isso incomoda demais, isso acaba com a autoestima da mulher. Se você já passou pelo constrangimento de comprar uma roupa e não conseguir usar, se você já passou por a situação de que você ganhou um presente, coloca lá aquele presente do seu marido, fica completamente desproporcional por causa do excesso de pele causado pela gravidez, então você vai entender o que eu vou falar aqui hoje e você vai se identificar com as alterações do corpo da mulher na gravidez. Primeiro, eu queria conversar com o marido. Se você tiver aí marido ou se você, esposa, quiser chamar o seu marido, ele precisa ouvir isso aqui que eu vou falar. Bom, eu sou marido de uma pessoa que já teve 2 filhos e eu vi essas alterações acontecerem. E a verdade é que para mim não me incomoda mesmo. E você vai falar isso com sua esposa. Não me incomoda, por mim você nem operaria. Eu quero te dar um conselho. Não fale isso, porque a verdade é que se incomoda a paciente é o que importa. O que importa é o corpo dela. O corpo é dela. Ela que está colocando uma blusa todo dia e está se sentindo completamente inadequada. Ela que pensa 10 vezes antes de colocar um biquíni no clube. Então, eu quero te lembrar que você tem que apoiar, porque ela doou o corpo dela para dar esse presente maravilhoso que são os filhos para vocês, para nós. E aí eu vou aproveitar que eu estou falando com os maridos e com as esposas juntos para lembrar que esse vídeo precisa chegar nas famílias, não só nas mulheres, como também nos homens que tiveram filhos e que entendem as alterações no corpo da mulher. Então, quando esse vídeo chega, ou seja, quando você compartilha, quando você dá like, quando você se inscreve aqui no nosso canal, você faz esse vídeo chegar nessas pessoas e elas começam a entender o que eu estou falando e dão qualidade de vida para a mulher, que é o centro de tudo aquilo que a gente está falando. Então vamos começar a falar objetivamente quais são as alterações que a gente enxerga no corpo da mulher depois da gravidez. Principalmente naquele período onde o útero começa a diminuir, ele começa a perder volume e também onde os hormônios começam a baixar. Então isso tem alteração na mama, na gordura e em todos os outros pontos do corpo da mulher. Só que aconteceram alterações que na verdade não vão trazer de volta o corpo que a mulher tinha antes da gravidez, e sim um novo corpo adaptado àquele excesso de pele. A gente começando de cima para baixo, é claro que a gente vai ter que falar primeiro da mama. Então, a mama feminina, ela muda completamente após a gravidez. Muito mesmo? Muito mesmo. A verdade é que a gente tem uma alteração até de estágio da mama. Então, as mamas pré-gravidez, elas estão num estágio e pós-gravidez, elas estão num outro estágio de mudança de cor, de forma. Então, por si só, a gravidez, ela faz com que essa mama, ela mude alguns aspectos que nem tem relação com a produção de leite, ou com o aumento da mama, com a amamentação, mas a gente vai perceber mesmo a alteração nas mamas depois da gravidez e essencialmente depois da amamentação. O que acontece? A gente tem, antes da gravidez, uma quantidade de glândula, uma quantidade de pele que é proporcional. Normalmente essa mama ou é em pé ou é um pouquinho caída. O que vai acontecer com a gravidez? Vai aumentar o tanto de glândula que tem ali, exatamente para aumentar a produção de leite. A pele, ela vai junto, ela vai também
também crescer para poder tolerar bem o volume dessa mama. Só que o que vai acontecer depois que a mulher parar de amamentar? A glândula vai diminuir de tamanho, porque ela vai ficar no tamanho que é necessário, mas a pele ela não diminui, e isso faz com que a mama se jogue sobre a pele e caia. Então, fatalmente, em quase todas as pacientes, a gente vai ter queda mamária depois da gravidez. Então é sempre, Cadu? Quase sempre. Algumas pacientes têm a mama bem pequena e isso faz com que nem tenha queda. Isso é ótimo, né? Mas a verdade é que essa paciente ela conviveu com uma mama muito pequena até a gravidez e então ela queria colocar silicone, não colocou, não gostava de silicone, mas enfim, ela só não tem queda porque ela não tem volume. Quem tem volume tem queda mamária. Vamos descendo para o abdômen. O que a gente tem que lembrar? A criança ficou e cresceu e nasceu dali. Claro, né? É por isso que a gente tem que entender que as maiores alterações da gravidez elas estão na região do abdômen. Nossa, mas muda muito mesmo? Muda muito. E a gente vai ver aqui nas nossas figuras que a gente tem uma alteração desde a parte de dentro do abdômen até a parte mais externa do abdômen. Se a gente começar analisando isso da parte de dentro, a gente vai ver que a musculatura que segura a barriga, ela começa a se alargar para acertar a criança, ou seja, o crescimento da criança faz com que ela se alargue. E essa musculatura ela não vai voltar para a posição como eu gostaria, como era antes. Ela vai voltar afastada, o que a gente chama de diástase de retos abdominais. É uma alteração que tem tratamento quase sempre cirúrgico. Então, na verdade, é a cirurgia que vai tratar esse afastamento de musculatura. E as mulheres que têm esse afastamento e não tratam, elas percebem claramente aquele ovinho subindo ali em cima da barriga quando elas fazem esforço físico. Então, essa alteração da diástase de retos abdominais é uma das principais causas de procura de cirurgia aqui no nosso consultório e a gente trata isso na cirurgia plástica de abdominoplastia. Inclusive, a abdominoplastia é um procedimento que vai tratar a parte mais externa. A expansão que acontece na barriga, ela leva também a pele do abdômen e ela leva principalmente ali nas últimas semanas. A gente observa que as pacientes não têm estria até ali a 30ª semana, a 31ª semana, mas nesse momento ali é que aparecem as estrias, é que aparece a hérnia que já existia e começa realmente a ficar visível e aparece essencialmente o excesso de pele. Só que enquanto a criança está lá, o excesso de pele ele está esticado, então a gente não observa ele de forma importante. Mas quando a criança sai e principalmente quando o útero diminui, a gente observa claramente aquele abdômen chamado abdômen avental, ou seja, aquele excesso de pele caindo em cima da região do púbis, e essa é uma indicação formal de abdominoplastia. Falando em púbis, a gente tem que lembrar também que a região do púbis pode ficar com uma flacidez que a gente observa em várias pacientes que vão fazer abdominoplastia. Inclusive, a gente trata essa flacidez da abdominoplastia junto, a gente trata o púbis, que a gente quer que as coisas fiquem mais retas e não uma primeira volta e uma segunda volta, onde você observa ali no meio que fica aquela marcação que inclusive pode machucar o abdômen das pacientes. Então a gente já falou que de 3 lugares na parte da frente do corpo da mulher que tem muita alteração relacionada à gestação. A gente não pode esquecer das costas. Uma coisa que é importante lembrar é que existe uma alteração hormonal muito intensa durante a gravidez e que esses picos hormonais eles têm relação sim com o excesso de gordura. Então a gente observa que as pacientes pós-gestação elas conseguem acumular gordura localizada em vários locais, exatamente porque elas tiveram essa alteração hormonal. As costas são um lugar bem importante onde pode aparecer essa gordura. Além do que, a gente pode observar também uma flacidez na região glútea, porque essa alteração hormonal, essa flutuação hormonal, ela pode mudar a posição da gordura no seu corpo, faltando um lugar para deixar mais durinho e em outros lugares para deixar mole como você não gostaria. Então foram essas algumas das alterações que a gravidez pode causar e que nós, cirurgiões plásticos, podemos ajudar essas pacientes a mudar essa coisa que incomoda tanto. A gente ainda vai ter vários vídeos falando sobre gravidez e cirurgia plástica aqui no nosso canal, porque é um tema que a gente gosta muito, inclusive
inclusive minha esposa é obstetra e por isso a gente conversa muito sobre isso em casa. Então, se você tem interesse nisso, você precisa se inscrever no nosso canal, precisa ativar o sininho e aí você vai receber as notificações e vai ficar sabendo de cada um desses vídeos para entender certinho o que a gente pode fazer por você e eu sei que eu posso te ajudar muito. Um abraço!